Seres microscópicos, que podem ser encontrados em qualquer ambiente e que representam um importante fator de seleção natural. A capacidade de infectar os organismos e a velocidade com a qual se multiplicam e modificam fazem dos vírus uma surpreendente fonte de inovação genética. Quer saber mais? O Eureka está no ar. Os vírus não devem ser considerados apenas causadores de prejuízos. Eles são uma importante fonte de diversidade genética e de equilíbrio para o meio ambiente. Recentemente, pesquisadores mineiros descobriram o tupanvírus, o maior vírus do mundo, com uma complexibilidade genética jamais encontrada em outro vírus. E esse pode ser um importante passo para uma visão diferenciada sobre esses seres. Batizado com o nome que remete ao deus do trovão na cultura dos índios Guarani, o tupanvírus pode ser até 50 vezes maior do que um vírus padrão. Desde 2011, o grupo de pesquisa do professor Jonatas Abraão vem tentando descobrir vírus em diferentes ambientes aqui no Brasil. Então a gente já descobriu um vírus na Amazônia, que é o samba vírus, e já isolamos vários vírus da Lagoa da Pampulha, da Serra do Cipó. Depois de alguns anos de estudo, a gente tentou prospectar vírus em ambientes mais extremos. Então a gente conseguiu algumas amostras das lagoas alcalinas do Pantanal e de um solo oceânico lá no Rio de Janeiro. Isso em 2015. E foi assim que tudo começou. Nós trouxemos as amostras para o laboratório e processamos tentando o isolamento em amebas. Foi um processo realizado pela aluna de doutorado Thalita Arantes e, diante da triagem dessas amostras, ela se deparou com um novo vírus, que foi o tupã. E aí a gente continuou os estudos de caracterização para entender um pouco mais sobre esse novo vírus. O primeiro contato com esse novo vírus já apontou uma novidade científica. O tupã ele foi uma surpresa por se tratar de um vírus gigante com uma extensão maior, o maior vírus do mundo. Ele tem 2,3 micrômetros em extensão. Os vírus gigantes de ameba têm essa característica de serem grandes, mas o tupã mostrou ser maior ainda. E além disso, a morfologia, um vírus que tem uma morfologia bem diferente, ele tem um capsídeo associado a uma cauda, isso nunca havia sido visto até o momento. E o genoma, ele tem um genoma muito grande, de 1,5 megapares de base, o quinto maior genoma viral atualmente, e esse genoma tem genes muito incomuns para os vírus de uma forma geral, Os vírus não apresentam os genes que o tupã tem. Então a gente fala que ele veio para quebrar vários paradigmas em relação a tamanho, morfologia e genoma. É um vírus muito complexo no geral. Agora, só resta aguardar para saber até que ponto a descoberta poderá contribuir no avanço dos conhecimentos em microbiologia. O tupã, devido a essa complexidade toda, agora que nós já temos o isolado, ele pode ajudar muito na compreensão da origem dos vírus como um todo e até mesmo de outras formas de vida, Então nós acreditamos que para estudos evolutivos vai ser bem interessante. Em relação aos vírus gigantes, como ele é o vírus mais complexo que a gente tem atualmente, a gente acredita que ele pode ajudar muito na compreensão da interação desse vírus com o hospedeiro, que são as amebas, e no ramo da biotecnologia, que seria uma proposta mais para o futuro, a gente acredita que sim, talvez o tupanvírus, devido a essa complexidade toda, pode ser aplicado como plataforma biológica. Talvez para a produção de proteínas de outros vírus patogênicos, e aí a gente pode vir a ter testes diagnósticos, por exemplo, para detectar zika, dengue, outras doenças, e quem sabe um vetor vacinal ou coisas desse tipo, São propostas mesmo, proposições para o futuro. A expressão vírus tem origem no latim e pode ser entendida como veneno ou toxina. Desde sempre, a humanidade convive com esses seres, mas foi em 1798 que o médico britânico Edward Jenner começou a realizar os primeiros experimentos, que viriam a fundar a virologia, área do conhecimento dedicada ao estudo dos vírus. Atualmente, os vírus já estão muito estudados e já é possível traçar um perfil geral sobre eles. Os vírus são estruturas fantásticas porque são muito simples e, apesar dessa simplicidade, com uma capacidade enorme de se manter
durante a evolução e na natureza, né? Então são estruturas muito simples, basicamente o seu código genético protegido por proteína ou por outros tipos de material, e para se reproduzir, como ele é muito simples, ele vai usar o mecanismo de célula de animais, de vegetais. Então ele joga esse material genético dentro, por exemplo, da nossa célula, e a nossa célula reproduz o vírus e dali surgem várias partículas e tal. Então ele tem uma estrutura muito simples, mas muito especializada em usar a estrutura de uma célula para a sua perpetuação no ambiente. Mesmo já bem conhecidos, até hoje as opiniões do meio acadêmico se dividem quanto ao fato desses micro-organismos poderem ou não ser classificados como seres vivos. Tem os pesquisadores que acham que ele é um ser vivo, porque ele multiplica, apesar dele estar limitado só a replicar dentro da célula. E tem outros que acham que ele não é esse ser vivo, né? Que ele é uma partícula limitada justamente por causa disso, porque fora da célula ele não tem metabolismo, ele não multiplica, ele não tem atividade nenhuma. Bom, no meu ver, ele é uma partícula, né? Que dentro da célula ele sim é um ser vivo, porque ele consegue multiplicar, ele consegue produzir as proteínas dele dentro da célula que ele está infectando, então que seria realmente um ser vivo. Existe muita essa polêmica em relação se um vírus é vivo ou não. O vírus ele não é considerado vivo, não é considerado uma célula, porque ele não é capaz de se multiplicar sozinho, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele não tem ribossomo, então ele precisa usurpar a maquinaria de uma célula para replicar o seu genoma e produzir as suas próprias proteínas. Mesmo com a má reputação que possuem no imaginário popular, a relação dos vírus com o organismo humano não se resume a apenas doenças. Durante a evolução, vários vírus foram se adaptando à espécie humana e vice-versa, né? Não interessa ao vírus que o hospedeiro morra, porque ele vai perder seu hospedeiro. Então existem muitos vírus que reproduzem em nossas células sem causar malefícios. E alguns desses vírus deixaram material genético nas nossas células que vieram a engrandecê-las e trabalharam para o bem. No entanto, não dá para ignorar que eles também causam enfermidades bem complicadas, principalmente em quem é mais sensível à ação desses micro-organismos. Primeiro, o homem tem que ser susceptível ao vírus, né? Ou seja, o vírus tem que ter capacidade de multiplicar dentro do corpo desse homem, dessa pessoa. Bom, para ele multiplicar dentro dessa pessoa, ele tem que estar adaptado a esse hospedeiro. Ok, se ele não tiver, ele vai ser eliminado porque ele não consegue se ligar na célula. Se ele tiver, o hospedeiro tiver essa susceptibilidade, o vírus vai se ligar na célula, vai entrar dentro da célula e vai causar as doenças que a gente conhece, várias doenças virais. O que vai determinar isso, na realidade, é uma tríade, né? A imunidade dessa pessoa, a carga de vírus, quanto de vírus que ela recebeu e como que ela vai responder a isso. Então, é essa tríade. Se eu recebo uma carga de pouco vírus, provavelmente eu vou combater aquele vírus, ele não vai se instalar nas minhas células e vai ser eliminado. Então, aí depende da doença, né, claro, do vírus e da pessoa. Manter a imunização em dia ajuda a diminuir a susceptibilidade aos vírus. Por isso, Vanderlei fica atento ao calendário de vacinação. Eu tomo a vacina para a gripe todos os anos porque trabalho na área de saúde. É muito importante a gente estar prevenido na área da saúde. Eu sempre percebi esse benefício porque desde que eu comecei a tomar essa vacina, nunca mais tive episódios de gripe. Tá? Apenas um leve resfriado, mas nenhum episódio de gripe, aquela gripe forte que deixa a gente incapacitado, só quer ficar deitado, com febre. Essa gripe eu nunca mais tive. Tá? Já faz mais de 10 anos que eu tomo essa vacina. Em 1918, aconteceu uma das mais letais pandemias da nossa história. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola, ocasionada pelo vírus influenza H1N1. A gravidade dessa pandemia pode ser explicada pela falta de vacina e pela ausência de imunidade contra a forma mutante do vírus da influenza. Além disso, a população estava com a saúde debilitada por causa da Primeira Guerra Mundial, o que acabou favorecendo o desenvolvimento de doenças. E mais uma edição da Eureka vai ficando por aqui.
Caso você queira rever essa ou outras edições, é só acessar o canal no YouTube da PUC TV Minas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!